que é preciso resolver antes de sair do Brasil? Quando a gente fala em morar em Portugal, normalmente pensa naquilo que precisa fazer para entrar em Portugal, tipo o passaporte, o visto, a passagem, moradia e o dinheiro. Mas existe uma parte dessa mudança que quase nunca aparece nos vídeos sobre imigração. O que você precisa resolver antes de deixar o Brasil? Porque sair do país não é simplesmente comprar uma passagem e entrar num avião. Você está encerrando, ou pelo menos transformando, uma vida que construiu durante anos. Tem que pensar nos seus documentos, nas contas, nos bens, nos impostos, contratos e investimentos. E principalmente, existe uma questão que pode ter consequências por muitos anos: a sua residência fiscal. Então hoje eu quero conversar sobre esse processo de uma forma prática. Não vou falar sobre adaptação cultural, sobre diferenças entre o Brasil e Portugal, isso é para outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre o que precisa estar resolvido antes de fechar a porta da sua casa no Brasil. Mas antes da gente começar a falar sobre os temas, eu gostaria de pedir aquele like maroto que só você pode me oferecer. Ajuda muito a divulgar o canal e me motiva a fazer mais conteúdos como esse. E como primeiro tema, o direito de morar em Portugal. Antes de pensar em sair definitivamente do Brasil, existe uma pergunta básica: qual será a minha base legal para morar em Portugal? Se eu não tiver cidadania portuguesa ou de outro país da União Europeia, eu não posso simplesmente decidir que vou morar em Portugal por tempo indeterminado. Eu preciso verificar qual autorização ou visto corresponde à minha situação e qual se enquadra melhor para mim. Por exemplo, quem vai trabalhar em Portugal pode solicitar um visto de residência para trabalho dependente. O portal oficial português informa que, entre os documentos exigidos, estão contrato ou promessa de contrato de trabalho, comprovativo de alojamento, a sua casa, meios de subsistência, seguro viagem e certificado de registro criminal, entre outros requisitos. Existem também vias para pessoas que vivem de rendimentos próprios ou são aposentados, os reformados em Portugal. E existem modalidades específicas para atividades profissionais independentes e de trabalho remoto. Eu não vou entrar aqui em cada um dos tipos de visto, porque esse assunto sozinho merece um vídeo inteiro. E a gente já falou sobre isso aqui no canal. Mas atenção, o visto de procura de emprego não existe mais desde 2025. Então se lembre, não planeje a sua saída do Brasil antes de saber qual é o caminho legal para residir em Portugal. Porque existe uma diferença enorme entre eu quero morar em Portugal e eu tenho uma estratégia legal para morar em Portugal. Passo 2, os documentos. E eu sugiro, resolva isso antes de precisar deles. Agora eu vou falar sobre uma parte pouco emocionante, mas extremamente importante, que é a documentação. É preciso ter o seu passaporte válido e verificar com bastante antecedência a validade dos documentos que precisa levar para Portugal. As certidões, documentos pessoais, documentos profissionais, comprovantes, diplomas, histórico escolar e documentos relacionados ao Estado Civil, se forem necessários. E, dependendo do documento, pode ser necessário reconhecimento, apostilamento ou tradução. O problema é que as coisas parecem simples enquanto você está no Brasil. Mas imagine descobrir já em Portugal que precisa de uma certidão que ficou esquecida na gaveta da sala da sua casa, no Brasil. Ou que determinado documento precisava de uma formalidade que você não providenciou. Por isso, eu faria uma pasta física e outra digital exclusivamente para migração. E não colocaria tudo apenas no HD do computador. Eu teria uma cópia no Drive, mandaria digitalização de todos esses documentos para o meu próprio e-mail e também para o e-mail de 2 ou 3 grandes amigos. Porque documento perdido durante uma mudança internacional pode virar um problema muito maior do que parece. Passo 3. Resolver a vida financeira no Brasil. Agora começa uma parte que eu considero ainda mais importante. O que acontece com o meu dinheiro do Brasil? Eu preciso fazer um inventário. Quais são as minhas contas bancárias, os meus investimentos, financiamentos, cartões, empréstimos, imóveis, veículos, participações em empresas, previdência, seguros e até aquelas pequenas assinaturas que continuam sendo cobradas todo mês.
A pergunta é: o que vai continuar existindo depois de eu sair? Porque morar em Portugal não significa necessariamente abandonar tudo que você construiu no Brasil. Você pode continuar tendo patrimônio, investimentos ou rendimentos no Brasil, mas a sua condição fiscal muda. E é justamente aqui que precisamos separar as duas coisas: o seu patrimônio e a sua residência fiscal. Eu posso deixar o Brasil e continuar tendo patrimônio no Brasil. O que muda é a maneira como a minha situação tributária passa a ser tratada. E isso nos leva a outra parte do vídeo, que é a saída fiscal do Brasil. Talvez você tenha ouvido falar em declaração de saída definitiva do país. E talvez tenha imaginado que isso significa simplesmente avisar: "Tô indo embora", mas não é tão simples assim. A Receita Federal explica que a comunicação de saída definitiva é obrigatória para quem deixa o Brasil em caráter definitivo ou para quem deixa o país temporariamente e posteriormente passa à condição de não residente. Existe uma diferença importante nessas duas etapas. A comunicação de saída definitiva do país e a declaração de saída definitiva do país. A comunicação informa a Receita que você está deixando a condição de residente. Essa declaração é obrigação tributária referente ao período que você foi residente daquele ano. A própria Receita determina que, no caso de saída definitiva, a comunicação deve ser feita a partir da data de saída e até o último dia de fevereiro do ano seguinte. E a comunicação não substitui a declaração de saída definitiva. Isso é extremamente importante, porque alguém pode pensar: eu fiz a comunicação, então acabou. Mas não, ainda existe a declaração correspondente ao período em que você foi residente no Brasil e os impostos eventualmente apurados continuam sendo devidos. E por que isso é tão importante? Porque a saída fiscal não é uma formalidade burocrática. Ela muda a forma com que você será taxado tributariamente no Brasil. A Receita explica que depois de caracterizada a condição de não residente, os rendimentos provenientes de folhas situadas no Brasil passam a seguir as regras de tributação aplicáveis aos não residentes. Então imagine que você vá morar em Portugal, mas continue recebendo algum dinheiro do Brasil, tipo um aluguel, um salário, um investimento, uma aposentadoria ou qualquer outro tipo de renda brasileira. Eu não deveria simplesmente continuar fazendo tudo exatamente o que fazia quando morava no Brasil, porque a minha condição fiscal mudou. E isso pode alterar a forma como determinados rendimentos são tributados. É por isso que considero a saída fiscal uma das etapas importantes de todo o planejamento. E atenção, saída fiscal não significa zerar a vida no Brasil. Isso é uma outra coisa que merece atenção. Fazer a saída fiscal não significa automaticamente ter que vender a sua casa. Não significa cancelar o seu CPF. Pelo amor de Deus, né? Não significa fechar as contas bancárias. Não significa abandonar o seu patrimônio brasileiro. Mas também não significa deixar de pagar impostos no Brasil. O que muda é a sua condição de residente fiscal. Você pode continuar tendo relações econômicas com o Brasil, mas elas precisam ser tratadas de acordo com a sua nova condição. E aqui vai outra consideração importante. Antes de fazer a saída definitiva, eu conversaria com um contador ou um profissional especializado em tributação internacional, principalmente se eu tiver investimentos, imóveis, empresa, renda de aluguel, ações, previdências ou patrimônio significativo. Porque uma coisa é assistir um vídeo sobre o assunto e a outra é aplicar uma regra tributária na sua vida. Número 7. Contas, contratos e serviços. Agora vem a parte menos sofisticada, mas que pode economizar bastante dinheiro. Antes de sair, eu faria uma revisão de todos os contratos recorrentes, tipo a internet, o telefone, TV, canais de streaming, academia, seguros, aluguel, serviços, certidões, contas digitais e qualquer outra cobrança automática. A pergunta seria: eu ainda vou precisar disso estando em Portugal? Se não, cancelo. Se eu preciso manter, verifico como será o pagamento e guardo os comprovantes de cancelamento. Quem nunca achou e se viu livre de uma conta por ter cancelado e descobriu no mês seguinte que a fatura veio de qualquer forma, que atire a primeira pedra?
Porque uma cobrança de R$ 50 pode parecer irrelevante, mas várias cobranças pequenas podem continuar durante meses enquanto você está ocupado demais tentando organizar sua vida nova em Portugal. Parte 8. E os bens? Aqui entra uma decisão que também pode ter um impacto financeiro. O que vai comigo e o que vai ser vendido, o que será doado, o que será mantido no Brasil? Essa é uma área que o minimalismo vai poder ajudar muito, porque transportar uma vida inteira para outro país custa caro. Às vezes, vender determinado objeto no Brasil e comprar outro em Portugal vai fazer mais sentido, mas em outros casos pode acontecer justamente o contrário. Então, eu começaria essa organização com bastante antecedência. Gente, não deixa isso para os últimos 3 meses. Se eu tenho 3 anos para emigrar, tenho 3 anos para decidir o que merece atravessar o oceano comigo e o que não. E 9. Quem fica no Brasil? Existe também uma questão prática. Quem vai resolver alguma coisa para mim, eu estando em Portugal? Porque pode aparecer um problema. Um imóvel, um documento, uma correspondência, uma questão bancária, uma venda, uma necessidade administrativa. Por isso, dependendo da situação, pode fazer sentido conversar com um advogado sobre procurações e poderes que eventualmente serão necessários. Não significa dar poder absoluto para outra pessoa, mas significa pensar: se eu estiver a milhares de quilômetros daqui, como que eu resolvo isso? E a pergunta deve ser feita, obviamente, antes da viagem. E número 11, a última questão. E quando chega a hora de embarcar? Eu imagino que quando chegar o momento, eu queira ter uma pasta, tipo Portugal. Dentro dela eu vou colocar o passaporte, o visto, a autorização correspondente, os documentos da viagem, comprovantes necessários, documentos pessoais, certidões, documentos profissionais, comprovantes financeiros e, para tudo isso, é claro, as suas cópias digitais no Drive e no e-mail. Depois da chegada, existem também providências portuguesas. Por exemplo, o NIF é necessário para várias situações da vida financeira em Portugal, como contratos, compras e aberturas de contas bancárias. O gov.pt informa que estrangeiros podem solicitar o NIF e, desde junho de 2026, pessoas estrangeiras com morada em Portugal que cumpram determinadas condições podem pedir conjuntamente o NIF, o NIS e o número de utente do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, em espaços cidadãos habilitados. Mas resumindo tudo, gente, a mudança não termina quando você chega no aeroporto. Existe uma sequência de coisas para resolver depois da chegada também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, seguir o canal e indicar para aquele amigo que está sonhando em imigrar para Portugal. E me conta nos comentários como é que está o seu passo para a imigração. Abração e até a próxima!